gosto, né? Que a sua presença, o seu estímulo é sempre bem-vindo. Então, por favor, participe do nosso programa ao vivo aí pelo Zap 16 99 784 6463 ou pelo telefone 16 3632 1000, aqui na Rádio Web Nova Ribeirão. E você pode também acompanhar-nos ao vivo no YouTube, pela TV Incubadora Cultural RP. E caso você queira conhecer toda a amplitude do trabalho da Incubadora Cultural Ribeirão Preto, acesse o site www.incubadoracultural.com.br ou a rede social Instagram, @Incubadora Cultural RP. Porém, eu também tenho um recado pessoal e muito importante a você, ouvinte. Então eu quero deixar com vocês todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão pela audiência e participação nestes 2 meses de elevado debate cultural e estimulante troca de ideias. E neste programa de hoje, a saudação inicial ficará por conta do nosso querido e incansável Dr. Camilo André Mércio Xavier, o idealizador da Incubadora Cultural Ribeirão e o patrocinador do programa. E é claro, a ele hoje é que caberá fazer as honras da casa, inclusive na apresentação dos nossos ilustres convidados. Mas antes, doutor Camilo, um recadinho aqui da Rádio Nova Ribeirão. É sobre a próxima Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, a 24ª, que vai acontecer de 15 a 24 de agosto. Já estamos todos preparados. Inclusive, a Rádio Nova Ribeirão estará ao vivo presente diretamente da feira. Dito isso, doutor Camilo, agora é com você. Boa tarde, os radiovintes e os telespectadores que estão nos acompanhando nesse trabalho cultural que eu denominei Programa Mão Dupla Cultural. Nele estão envolvidas pessoas sempre ligadas à educação, ao ensino e à cultura aqui no nosso meio. E hoje, esse ciclo de palestras que nós desenvolvemos no período, eu acho que foi muito bem sucedido. Não só pela presença das convidadas, entrevistadas e entrevistados, como também pelo fato de que hoje a gente chega ao encerramento do programa. E esse período todo que nós tivemos aqui foi muito fecundo em termos de ensinamento para todos nós. Eu, inclusive, que nunca fui professor da rede de ensino, mas sempre me considerei um educador, porque eu fui docente da Faculdade de Medicina, me reanimou a convicção de que a cultura está em todos os lugares. E a incubadora cultural, de certa forma, preencheu um espaço que possivelmente estava aberto. Mas eu não quero deixar agora, no início do programa, de me referir aos convidados que vão ser entrevistados. Uma é a professora Marisa Gianecchini, minha grande e antiga amiga e companheira, e ela foi a minha madrinha nas letras, de modo que eu tenho um pleito muito de gratidão a ela por ela ter aceito corrigir alguma das minhas redações, que eu, quando estava começando, eu precisava de alguma pessoa do calibre dela para poder avaliar a minha escrita. E ela concordou e eu me animei. Tanto que, a partir de 94, Marisa, os 9 livros que eu já editei, 7 eu fui aperfeiçoador. De modo que nós somos, então, muito ligados
nesse lado cultural, e eu não dispenso a companhia dela em todos os eventos em que ela é convidada ou ela participa, eu fico lá presente para aplaudir, porque ela é sensacional. E eu quero também, nesse momento, eu estou iniciando a minha fala, dizer que, eventualmente, também nós convidamos o nosso presidente atual do Instituto do Livro, superintendente, professor Romualdo, Cláudio Romualdo, que possivelmente vai estar presente daqui a algum momento. Então, eu quero, em relação à Rádio Nova Ribeirão, dizer que o espaço-tempo que ela criou para nós foi muito importante. Tanto assim que eu ouvi algumas repercussões que me deixaram muito feliz pelo fato de que o nosso objetivo principal, que era atender o público que não tem condições de participar diretamente de um programa cultural como esse, saber da sua importância, que a gente acredita que atende aos interesses da coletividade, como também pelo fato de que está dando visibilidade a um programa bem sucedido cultural, a gente está beneficiando a coletividade. E eu não vou mais, então, mencionar mais nada, porque é o tempo da entrar a nossa querida professora Marisa, que vai nos dar certamente uma contribuição de alto nível. Muito obrigado. Muito prazer em estar aqui com vocês, que alegria. Eu gostaria de sempre ser reconhecida por ser uma eterna aprendiz. Eu devo dizer que eu sou aprendiz de vocês todos. E o senhor Dr. Camilo é o meu mestre, no sentido de que o senhor é um cientista que fez da medicina poesia e levou a poesia para a ciência da sala de aula, voltando no tempo, no Otoniel Mota. Lugar em que o senhor voltou para poder dar aquilo que recebeu da Escola Pública Brasileira em Ribeirão Preto. Então, eu fico emocionada de saber que na minha vida tantas oportunidades nasceram da convivência com o senhor. Conceição, também agradeço estar aqui ao seu lado, ao lado de todos, né? Quando o assunto é educação, é como se a gente tivesse criança em eterna situação de aprendiz. A incubadora cultural, ela é também a minha casa, porque acho que todo brasileiro que tem um compromisso com a sociedade em que vive, tem o gosto de imaginar que no Brasil há saída, E os trabalhos começam em âmbito menor, como foi no Otoniel Mota o início da incubadora cultural, e depois isso se estende para 26 escolas, há alunos vindo e chegando, e é um trabalho em curso, não é um trabalho finalizado, é um trabalho em abertura. E onde houver abertura, estaremos nós para sonhar juntos. Muito obrigada, então, por esse momento magnífico daqui de poder estar traduzindo aquilo que foi vivido sempre nos afetos e muitas vezes no silêncio. Eu quero que se quebre o silêncio e que haja abertura para também falar com todos aqueles que estão nos ouvindo, porque todos nós somos, de certa maneira, professores. A atividade docente, ela acontece em todos os lugares, não só dentro da escola, né? Os pais são os primeiros mestres dos filhos, quando há realmente a consciência da importância dessa atividade na formação das crianças e dos jovens para chegar à idade adulta. A incubadora, ela é a porta de entrada. Então, vou me permitir lembrar um poema do Fernando Pessoa, que me fala muito de perto e que acho que traduz vocês. Todos estão envolvidos nesse processo. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é
o rio que corre pela minha aldeia. Pelo Tejo vai-se para o mundo. Para além do Tejo, há um mundo que se espera em abertura para todos. Ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele. O Ribeirão Preto é o nosso Tejo, né? E é esse começo dessa atividade que se vai expandir para muitos lugares. Então, eu sempre digo, eu tenho um orgulho imenso de ter nascido em Olímpia, ser neta de Ulisses, meu avô chamava Ulisses, mas ter escolhido, ou ter sido escolhida para ser ribeirão pretana. Esse é o rio da minha aldeia, em que eu, ao me encontrar com vocês, me vejo em estado de poesia. Muito obrigada por essa experiência emocional que faz o maior sentido. Eu amo ser professora e acho que a incubadora, ela é o retrato meu, da minha vida no tempo atual. É assim que eu imagino. Eu acho que o professor, seja de que área ele for, se ele, por exemplo, hoje eu estou na universidade, trabalho na Unesp de Araraquara e tenho ligações com outras universidades do estado de São Paulo, né? PUC, USP, Unesp, a Unesp já estou nela, Sociedade de Psicanálise de Ribeirão Preto, lugar em que eu atuo, sou parecerista de revistas científicas, mas eu creio que o maior trabalho é aquele que nasce no início do aprendizado com a criança. Eu acho que a fonte é o início. Acho que nós temos essa ideia, e acho que precisaríamos sempre, que é a proposta da incubadora cultural, doutor Camilo, é a ideia de que nós temos que olhar para o princípio das coisas. É na base da educação que se faz o sentido maior. Então, mesmo quando a gente chega à universidade, nós nos tornamos professores de pós-graduação, às vezes você olha para os alunos e fala, como faltou ali mesmo, faltou a base que poderia sustentar um aproveitamento maior do que a gente pode oferecer ou que a gente pode criar, porque faltam pré-requisitos no conjunto da formação educacional. Que lindo saber que a criança e o adolescente vai para a escola falando português, na linguagem coloquial dele, a criança e o adolescente, mas que ele vai lá também para respeitar a linguagem coloquial, que ela é fundamental na nossa comunicação, mas que ela vai aprender a andar no meio da metáfora. Ela vai aprender a linguagem formal, porque é essa que vai abrir caminho para ela no mercado de trabalho. É essa que vai dar para ela a condição de ser ouvida, ter voz na sociedade em que ela vive. Então, eu quero ser sempre aprendiz e quero sempre viver como olhando para a criança que está chegando à incubadora cultural, que é matriz de um projeto que é nacional, que deveria ser nacional, e, assim, porque é de uma grandeza imensa, é assim, da dignidade para o outro, da voz para o outro, deixar que ele fale, que ele possa se manifestar, que ele seja ouvido, e que ele entre na metáfora para aprender que a palavra não tem um sentido só. Quando ele vai para esta instância, ele está entrando num universo de oportunidades para ele. Professora Marisa, eu penso que você é uma pessoa assim, extremamente conhecida aqui em Ribeirão Preto, sem sombra de dúvida. Mas seria interessante a gente reviver toda essa trajetória que você coloca aí de uma maneira assim, tão emocionante. Fale um pouquinho da Marisa, desde lá, o seu início, o início da sua formação, o seu início profissional na educação, imagino. Ah, que lindo. Eu adoro lembrar a minha história, eu amo a minha história também. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu quero dar essa declaração de amor, que eu estou muito feliz, porque quando você está falando em educação, em mudança, em esperança, em luz, em sonho que se torna realidade, eu acho que ia dar para a gente também, como professor que eu sou, né, e sempre fui,
o prazer da vida. Mas vamos lá. Eu sempre fui estudiosa. Então, eu lá em Olímpia, eu estudava, eu sou de uma família de 5 irmãos, e eu tinha uma vocação imensa para matemática. Me irritava um pouco os professores quando liam poemas, porque eles, aquele momento, mudou, né? Mudou bastante. Mas você tinha que responder o que ele enxergava no poema que ele estava lendo. E eu sempre via alguma coisa que era, assim, que não é uma pluralidade de vértices que o poema contém. Não tem só uma leitura. Mas era assim, na prova tinha que ser a resposta dele. E eu jurei que eu não iria para o campo das letras. Eu queria ir para exatas. Mas o meu pai, que era um machista disfarçado, ele queria que as mulheres lá de casa falassem línguas. E aí, pela amorosidade do meu pai, eu abri o espaço para fazer faculdade de letras. Então fiz a formação, fiz ensino fundamental, ensino médio. Aí, no ensino médio, eu me mudei para Araraquara, porque Olímpia já não tinha a oferecer um espaço maior, né, para esses desdobramentos. Mas eu já era professora desde cedo, porque eu adorava dar aula para os meus amigos, principalmente os que não iam bem na escola e eram malandros, né? Porque eu gosto da festa da vida. Eu acho que às vezes o aluno muito estudioso, ele é muito centrado nele, ele é meio quieto. E eu sempre gostei do movimento. Eu gostava dos que faziam folia. E aí eu dava aula para eles. E eu queria. Eu nunca ficava de recuperação e eles todos estavam prontos para repetir. Isso em ciências ou em linguagem? Não, em tudo. Aí eu mudou isso, aí não tinha matéria. Aí era tudo. Eu passava a noite, parava a noite, estudando o que eles tinham que passar. Cheguei a Araraquara, me tornei, antigamente tinha um clássico científico e normal, sim. Eu fiz clássico, e depois disso eu terminei a faculdade e eu já dava aula. Desde que eu nunca deixei de dar aula, desde os meus 7 anos de idade eu me vejo professora, né? Então eu continuei, eu dava aula particular, eu também me mantinha por meio dos alunos particulares que eu tinha enquanto estava na faculdade. E eu gostei muito de ter sido aluna. A primeira faculdade foi uma iniciação em letras chamada Românicas. Outro dia, eu fui dar um curso, fui falar no cinema e psicanálise em Marília, eles falaram que eu era formada em letras românticas. Oh. Aí eu falei assim, olha, eu sou romântica, mas eu não fiz faculdade para isso. Eu fiz ela de românicas mesmo. Mas aí, eu terminei na faculdade, e eu fui convidada para ficar como professora da faculdade. Não tinha as exigências de hoje de você ter mestrado, doutorado. Acabei a faculdade, era boa aluna, eu recebi o convite da professora e fiquei, né? Mas eu me achava muito despreparada, eu tinha dó dos alunos, porque eu acabara de formar, e os alunos eu ia dar aula para o 3º e 4º ano da faculdade. Então eu sentia, eu tinha dó deles, eu achava que eles mereciam estar com gente com mais, assim, não era tanta competência, mas mais experiência de vida, de aprendizado. E aí, o meu marido recebe um convite para vir para Ribeirão, eu já estava casada, um convite para vir para Ribeirão, e eu falei, vamos embora. Eu sempre gostei de todos os lugares em que eu morei, mas eu tinha certeza, quando eu era adolescente, que vinha a Ribeirão, que um dia eu moraria aqui. E aí eu vim, gente, era a mesma coisa que eu ter chegado a um paraíso. Aí eu vim, eu já tinha, e deixei a faculdade. Eu não quis continuar como professora universitária. Você não continuou com a faculdade romântica? Não, romântica não. Aí eu venho, eu já tinha prestado concurso, e eu vim para dar aula para criança e adolescente, né? Do ensino fundamental. E eu era orientadora, eu tinha 23 anos, 23 para 24. Eu era orientadora da pré-escola. Eu não sabia nada, mas foi o lugar onde eu aprendi. E eu fui descobrindo, aí que eu fui entender, porque eu queria estar na base da educação. Eu quero onde as coisas estão começando. Eu não quero o meio do caminho, eu quero onde está começando, né? Isto é, você fala de um assunto porque você participou desde a base. Quando você disse que vê o aluno lá no ensino superior
faltando uma base é porque você conhece essa base, é isso? Isso daí. Quer dizer, o que é essa base? É uma fundamento, ninguém precisa saber, a gente também é eterno aprendiz. Mas, às vezes, um determinado aspecto dificulta a entrada dele numa formação superior. Por exemplo, ele está estudando, mas ele não tem o pré-requisito, então ele também não tem, ele se esforça, mas falta para ele esse caminho que ele não fez, assim, não idealisticamente, mas com aquilo que a gente imagina que deva ser os passos da formação. Ele não vivenciou essa Ele não vivenciou. E você foi desde a pré-escola? Aí eu fui isso, aí eu era pré-escola, aí eu fui aprender, eu fui entender, eu amava aqueles meninos. E eu sempre achei que o professor é um ator em cena. Você tem que ser apaixonado. Você tem que apaixonar o outro. Se você não sabe, fala que você não sabe, não tem problema nenhum. O professor não precisa saber, ele tem que estudar. Ele vai procurar. E aí, eu me sentia professora de todas as matérias, sem ser absolutamente de uma. Porque falar português os meninos falavam. Eu tinha que introduzi-los na norma culta para que eles tivessem acesso, inclusive para a continuidade da vida deles e a inserção numa sociedade que vai exigir isso dele. Mas eu queria que ele se apaixonasse pela minha paixão. Então, eu amava fazer os trabalhos com eles. Eu ia para a rua, eu falava assim, olha, gente, depois passava de todas as atividades deles. Então tinha, por exemplo, uma questão, gincana. Então eu era chefe, eu tinha um partido. A professora fazia a escolha, tirava um papelzinho, Marisa é do grupo tal. Aí eu fazia desfile de rua, fiz desfile em escola pública, hein? Sempre pensando nisso. Uma escola pública diferenciada que hoje está resgatando, né? Paulo Freire, isso aí? Paulo Freire, isso. Aí Macunaíma, e eu falava assim, gente, eu vou contar para vocês um pouco do Macunaíma. Porque eu falava, amanhã, o dia que alguém falar para eles, olha, você já leu Macunaíma? Ele fala, não, mas eu já participei de um espetáculo de rua. Entendeu? Eu acho que a gente não precisa imaginar que a gente vai... acho que a gente tem que abrir o caminho. Abrir para ver que o mundo não é só aquela gramática. Eu adoro gramática também, eu amo gramática. Mas assim, não é só isso, é um todo, é um conjunto de possibilidades. E aí vamos, gente, Macunaíma. E tem uma outra experiência que eu quero contar também, que ela é matriz da minha coragem, mas a minha loucurinha para viver a experiência estética em sala de aula. Eu um dia falei para os meninos, gente, quarta série, antiga de quarta série, vocês topam ler comigo Os Sertões do Euclides da Cunha? Não, peraí, mas não vão pensar que leram tudo. Aí eles falaram assim, mas é bom. Eu falei assim, deixa eu falar, é muito difícil. Mas se vocês lerem os fragmentos comigo, pelo menos vocês chegam na vida sabendo um pouco do que tem no livro. E eu escolhi uma parte lá, a última parte, a terceira parte, fragmento, parágrafos. E levei os meninos para São José do Rio Pardo, na semana euclidiana. E os meninos subiram, também não ensaiei os meninos. Falei, vão lá e falam o que vocês viveram, a experiência de vocês. Marisa, e você vai contar essa experiência daqui um pouquinho, que agora é com neurose na técnica. Surpresa! Nossa, tá tudo bem. O que você está dando